Saúdo também a nossa ilustre secretária, a doutora Tatiana Vigiane de Pudo, em nome de quem cumprimento os demais também ilustres integrantes do colegiado. Saúdo os ilustres procuradores de justiça e promotores de justiça que também acompanham esta sessão. E saúdo ainda os nossos eficientes servidores, sem os quais o trabalho deste órgão seria impossível e inviável. Doutora Tatiana, temos quórum, não é? E então vamos passar é necessária, então declaro instalada a reunião e temos a ata da reunião anterior, ou indago se alguém tem alguma objeção, algum comentário sobre a ata da reunião anterior. Podemos considerar aprovada. Então, consideramos aprovada e nas comunicações da presidência, eu indago a doutora Tatiana, parece que há uma aposentadoria, não é? Sim, é um voto de louvor pela aposentadoria do nosso colega Ayrton de Oliveira Negrão, terceiro promotor de justiça criminal do Tatuapé, em trânsito final. A aposentadoria se deu no dia 20/9/2022. Pois não. Então, acredito que possamos aprovar, todos aprovam. Voto de pesar não há, não é? Não, nessa semana não há, felizmente. Então, das comunicações da presidência, eu desejo uma boa reunião, uma profícua reunião, então podemos passar as comunicações dos ilustres conselheiros, iniciando pelo nobre conselheiro doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Está sem som. Boa tarde a todos. Na pessoa do doutor João Machado de Araújo Neto, eu saúdo todos os membros desse egrégio Conselho Superior, saúdo os colegas que nos assistem e nossos valorosos funcionários responsáveis por toda a estrutura desta reunião. Hoje eu não teria comunicações, mas eu gostaria de parabenizar o conselheiro Saad pelo seu texto O Ministério Público e o Silêncio dos Bons, publicado no jornal Estado de São Paulo, no dia 19 de setembro de 2022. Peço vênia para citar alguns trechos da publicação. O membro do Ministério Público é, antes de tudo, um cidadão e, como tal, tem igualmente garantida a livre manifestação de pensamento. Não se imagina, tampouco se admite, que a condição de membro do Ministério Público possa constituir alguma captis diminúcio que o faça perder ou, de alguma forma, ter reduzida sua condição de cidadão. Tampouco está à margem ou acima da lei, por óbvio. Está, assim, como dito, no mesmo patamar de todo e qualquer cidadão, sujeito aos mesmos direitos e deveres previstos na Carta Magna. Parabéns, doutor Saad, pela brilhante matéria, pelo brilhante texto. O senhor aí, com certeza, quando escreveu o texto, estava iluminado. Desejo uma boa reunião a todos. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Passo a palavra ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Doutor Marco Antônio, por favor. Senhor presidente, doutor João Machado de Araújo Neto, a quem tenho a honra de hoje estar sendo presidido Vossa Excelência, doutor
corregedor, doutor Maurício Quete Souza, sempre pronto e sempre com uma palavra de respeito e com uma palavra de conforto. Nossa digna secretária, doutora Tatiana, doutor Calil aqui ao meu lado, demais conselheiros, doutor Saad, doutor Bonilha, doutor Pedro, doutor Antônio Carlos da Ponte, funcionários, servidores e todos aqui presentes, todas e todos aqui presentes. Faço como próprias as palavras do doutor Giuliotti, interpretando que a democracia não tem cor. A plenitude da democracia é a liberdade de expressão, manifestação e pensamento, sempre com pauta pela legalidade, sempre com pauta pela preservação e dignidade da pessoa humana, dentro do Estado democrático de direito garantista, e, sobretudo, o promotor de justiça, que é o efetivo guardião da lei, é o efetivo responsável pelo exercício da garantia da democracia e da legalidade. E é essa legalidade a que sempre buscamos e a que sempre queremos não controlar, mas queremos sempre preservar enquanto meio de assegurar um processo democrático no seu aperfeiçoamento total. Teria alguns comunicados a fazer, entretanto, diante da ausência de Sua Excelência, o Procurador-Geral, deixaria para fazer uma próxima oportunidade, aqui hoje somente agradecendo a presença de todos e pedindo a Deus que nós tenhamos uma reunião pacífica, uma reunião pautada sempre pelo respeito, sempre pautado por tudo aquilo que nos une, que é um Ministério Público só. Agradeço pelo uso da palavra, senhor presidente. Muito obrigado, nobre conselheiro Marco Antônio. Passo a palavra agora ao nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte, para suas comunicações. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar todos os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, na pessoa do seu presidente, o doutor João Machado de Araújo Neto, a quem peço vênia para saudar e para abraçar cada um dos colegas. Quero também cumprimentar os colaboradores do Ministério Público, imprescindíveis ao desenvolvimento da presente sessão, assim como aos colegas de Ministério Público que acompanham essa sessão de forma remota. Inicialmente, eu quero cumprimentar o colega Saad Maslum pelo texto publicado no jornal O Estado de São Paulo, na edição de 19 de setembro desse ano, intitulado O Ministério Público e o Silêncio dos Bons. Esse é um texto que, na verdade, nos convida a resgatar os verdadeiros valores do Ministério Público brasileiro, do Ministério Público democrático, ao Ministério Público que compete a defesa do regime democrático e deve fazê-lo sem amarras, de forma livre e com observância única e tão somente à lei. É importante que o promotor de justiça ele seja respeitado por seus votos e por suas opiniões, ainda que esses votos e opiniões não sejam unânimes. Aliás, essa é da essência, a dialética de toda e qualquer discussão que venha a ser travada no regime democrático. O promotor de justiça não pode ter medo de ousar, e muito menos medo ou receio de defender aquilo que é de direito. O dia em que o Ministério Público sofrer algum tipo de amarra ou a voz dos promotores de justiça for calada, nós não teremos a voz das vítimas, nós não teremos a voz dos injustiçados, daqueles que clamam por justiça. O promotor de justiça, ele tem compromisso com a democracia. E ter compromisso com a democracia não significa anuir com tudo aquilo que de alguma forma seja imposto, mas sim defender aquilo que está em consonância com a sua consciência e, sobretudo, com a lei. Então, eu quero cumprimentar o colega Saad Maslum e quero, na verdade, aqui fazer menção a uma situação muito interessante. O professor Humberto Ávila, quando escreveu um livro sobre princípios constitucionais, ele, na verdade, falava sobre a importância da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, das vertentes que levam ao respeito incontinente desse núcleo duro da dignidade da pessoa humana. O ministro Eros Grau,
ele foi o responsável pela elaboração do prefácio dessa obra. E nesse prefácio ele coloca que o professor Humberto Ávila escreveu um artigo que ele, escreveu um livro que ele, depois de conhecer o conteúdo, gostaria de ter escrito. E é dessa forma que eu saúdo o nosso colega Saad Mazloum, pela completude do seu artigo e, sobretudo, pelo resgate daqueles que são os valores próprios que habitam a alma do promotor de justiça. É um artigo que, ao ser lido, sem dúvida alguma, surge a intenção e, sobretudo, a vontade de ter escrito também, porque é um artigo que resgata o verdadeiro conteúdo da nossa instituição, do Ministério Público. Eu quero fazer um segundo comunicado, senhor presidente. Esse segundo comunicado, ele está vinculado ao reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo GAEMA do núcleo de Ribeirão Preto, que é conduzido com muita competência pela nossa colega Cláudia Habib. O núcleo de Ribeirão Preto do GAEMA, que envolve 29 municípios, conseguiu, depois de um trabalho que vem sendo desenvolvido de forma constante, de forma forte e propositiva por parte de seus integrantes, reduzir em mais de 90% as queimadas que são focos de incêndio. Isso se deve ao trabalho desses valorosos colegas do núcleo do GAEMA de Ribeirão Preto. Núcleo esse que é coordenado por uma promotora de justiça que, sem dúvida alguma, é o exemplo maior do que é ser integrante do Ministério Público. Então fica aqui o meu registro, os meus cumprimentos aos colegas do núcleo do GAEMA de Ribeirão Preto, em especial à sua coordenadora, doutora Cláudia Habib. E quero, evidentemente, desejar a todos uma boa reunião e que os trabalhos possam ser desenvolvidos de forma tranquila, de forma harmônica e propositiva. Essas são as minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Eu passo a palavra agora ao nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho, para as suas comunicações. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado pela concessão da palavra. Eu quero saudar inicialmente o nosso decano, ora presidente, doutor João Machado de Araújo Neto, nosso corregedor, doutor Montauricio Alquete de Souza, nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Quero também cumprimentar os colegas Marco Antônio Ferreira Lima, José Carlos Mascari Bonilha, Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Saad Mazloum, doutor Jurandir Norberto Marsura e doutor Antônio Carlos da Ponte. Não tenho comunicações, desejo uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura. Excelentíssimo senhor presidente, doutor João Machado de Araújo Neto, hoje substituindo o doutor Mário Sarrubo, na sua ausência eventual. Excelentíssimo senhor corregedor, doutor Montauricio Alquete de Souza, excelentíssima senhora secretária conselheira, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, na pessoa de quem cumprimento os demais colegas conselheiros, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, doutor Bonilha e doutor Saad. Eu não tenho comunicação, mas gostaria de me associar à proposta do doutor Giuliotti, endossada pelo doutor Marco Antônio e com as palavras muito bem proferidas pelo doutor da Ponte, em homenagem ao doutor Saad pelo artigo publicado, que eu acho de muito bom senso, de muito bem ponderado, equilibrado, e que nos convida a uma reflexão nesse momento de tanta turbulência. Desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Marsura. Em seguida, passo a palavra à doutora, nossa nobre conselheira e nobre secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Por gentileza, doutora Tatiana. Excelentíssimo senhor procurador em exercício, doutor João Machado de Araújo Neto, digníssimo senhor corregedor, doutor Montauri,
caros colegas componentes desse conselho, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, doutor Jurandir, doutor Bonilha e doutor Saad, saúdo a todos, saúdo aos colegas que nos assistem, promotores e procuradores, saúdo também nossos servidores que nos acompanham e que também possibilitam os nossos trabalhos nesse Conselho Superior. Eu tenho algumas comunicações a fazer. Inicialmente, adiro à comunicação do doutor Ponte e parabenizo a doutora Cláudia Maria Lico Abib Tofano pelo excelente trabalho que tem feito na questão de prevenção aos incêndios. Ela relata, no e-mail encaminhado a todos nós, que no ano de 2021 eram 4.480 focos de incêndio e, nesse ano de 2022, foram apenas 471. Então, houve essa redução que o doutor Ponte mencionou de 90% dos focos de incêndio. O trabalho, ela relata que foi feito no âmbito de um inquérito civil e de um PAA, tendo como linha a prevenção, a detecção precoce e pronta resposta aos focos de incêndios que envolveram os 29 municípios da Bacia do Pardo, a Defesa Civil Estadual, a Defesa Municipal Estadual, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental, as usinas de cana-de-açúcar, as concessionárias e ferroviárias das rodovias, os sindicatos rurais para o envolvimento dos proprietários rurais, o DER, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, a Fundação Florestal, entre outros. O que demonstra que o trabalho feito pelo Ministério Público é um trabalho que tem que ser feito de forma integrada, que esses colegas nossos do GAEM e do GAECO também realizam. Eu parabenizo a Procuradoria-Geral de Justiça pela criação da Ouvidoria da Mulher. Essa iniciativa veio atender o reclamo de muitas promotoras e procuradoras de justiça, bem como de mulheres da sociedade civil, que entendem que, em determinadas situações em que as mulheres são vítimas, é muito importante que elas possam relatar tais fatos a outras mulheres, pois só assim terão mais confiança e se sentirão à vontade para conseguir relatar fatos que foram tão tormentosos para elas. Parabenizo ainda pela escolha da colega Silva Chaquian para assumir a Ouvidoria da Mulher, colega extremamente talentosa e que tem se dedicado há algum tempo e com bastante afinco à causa da violência doméstica e à causa das vítimas de crimes violentos. Tenho a certeza de que termos a colega Silvia Chaquian à frente da Ouvidoria da Mulher trará bastante dinamismo e competência ao cargo ocupado. Também registro a satisfação de tomar conhecimento da assinatura de termo de cooperação entre o Estado de São Paulo e o Ministério Público para ampliação do projeto Cidades Antirracistas. Ao contrário do que muitos pontuam, a discussão do racismo se faz necessária na sociedade odierna, e não se trata de um tema já superado, além do qual não podemos acreditar no discurso de que não haja racismo no Brasil, pois se trata de um discurso falacioso. Por isso, é muito importante que o Ministério Público esteja atento a essa discussão, permitindo que haja mais inclusão social e efetiva igualdade entre os brasileiros e brasileiras, independentemente de raça, cor e etnia. E, por fim, gostaria de parabenizar o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa pela sua eleição à presidência do Colégio de Diretores do Centro de Estudos e Escolas de Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público. Tenho a certeza que a sua gestão nesse cargo muito engrandecerá o Ministério Público paulista. São essas comunicações, senhores presidentes. Obrigado. Muito obrigado, doutora Tatiana. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e pela concessão da palavra. Cumprimento carinhosamente Vossa Excelência e a todos os colegas que integram este seleto órgão da Administração Superior do Ministério Público. Cumprimento igualmente as senhoras servidoras e os senhores servidores pelo sempre zeloso trabalho desenvolvido em prol da nossa instituição e cumprimento aos que nos assistem presencial ou virtualmente. Desejo, portanto, que tenhamos todos uma boa tarde de trabalho e uma profícua sessão.
Mas quero, evidentemente, lembrar, me associando aos colegas Jurandir, Marco Antônio, Juliotti e Ponte. Quero lembrar que o jornal O Estado de São Paulo, na edição de ontem, deu espaço para uma justa e muito lúcida publicação da lavra do nosso estimado colega Saad Mazloum, a quem eu quero efusivamente cumprimentar. O artigo de Sua Excelência, o Dr. Saad, traz com muita propriedade a questão da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, direito esse longa e durissimamente conquistado através de muitos anos e hoje declarado explicitamente não só pelo texto original da Constituição de 1988, mas declarado também pelo Pacto, pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, enfim, por convenções e tratados internacionais que entraram na nossa ordem interna com status de emenda à Constituição, porque preenchidos os seus requisitos, na conformidade com o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República. A Constituição também comete, de forma explícita e direta, apenas ao Ministério Público o dever de zelar pelo regime democrático. A defesa desse regime é quase que uma obrigação de todos. Mas a Constituição, de forma expressa, comete apenas a nossa instituição esse dever. E defender o regime democrático significa contribuir para a sua manutenção, para a sua conservação e, eventualmente, opinar com liberdade constitucionalmente assegurada para que haja algum aprimoramento. Opinar não significa necessariamente elogiar. Opinar vem da autoridade e da legitimidade daqueles que têm vivência na defesa do regime democrático, razão pela qual magistrados e membros do Ministério Público não só podem, como devem opinar, porque amealham experiências ao longo do dia a dia na labuta diuturna na defesa do regime democrático. Então se reúnem esses pressupostos, se reúnem vivência para opinar. Essa opinião salvaguardada pelo texto constitucional só pode mesmo assegurar que livremente possam expressar as suas manifestações dentro de um regime de liberdade com responsabilidade. Eu lembro aqui, portanto, que essa vivência legitima e autoriza a emissão com liberdade da opinião e reside nisso a essência, o cerne, segundo pude entender, do bem lançado artigo da lavra do nosso queridíssimo colega Saad Mazloum, a quem eu cumprimento. Qualquer movimento que negue essa liberdade caminha na contramão da conquista histórica desse direito e se traduziria numa tentativa de calar, de silenciar, o que evidentemente não se coaduna com o Estado democrático de direito. Portanto, fica aqui o meu efusivo registro e cumprimento ao nosso colega pelo artigo que se viu publicado ontem e que eu espero seja objeto de leitura e reflexão de todos nós. Meus cumprimentos, Dr. Saad, e encerro aqui a minha intervenção agradecendo enormemente pela oportunidade de fazê-lo. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Muito obrigado, doutor José Carlos Mascari Bonilha.
Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Saad Mazlum. Por gentileza, doutor Saad. Obrigado. Primeiramente, saúdo Sua Excelência, presidente desta sessão, doutor João Machado de Araújo Neto. Sempre uma grande satisfação e alegria contar com Vossa Excelência nesta sessão, nestas sessões do Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento também Sua Excelência, Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motaurício Oquete de Souza. Cumprimento a senhora secretária do Conselho Superior, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Cumprimento também todos os colaboradores do Ministério Público, a todos os membros que assistem à nossa sessão. Um cumprimento também especial aos nobres colegas, o doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Calil, doutor Jurandir Marsura, o doutor Bonilha. Eu quero primeiramente me associar aos elogios feitos pelo eminente conselheiro à doutora Cláudia Habib, fazendo minhas palavras por ele proferidas. Também me associo às palavras da doutora Tatiana Bicudo em relação à doutora Chaquian, que assume a Ouvidoria da Mulher. E a Ouvidoria da Mulher é um tema bastante importante. Eu, quando no órgão especial, fui o relator desse pleito elaborado pela Ouvidoria, o nosso ouvidor, para que tivesse também essa ouvidoria, um espaço para a ouvidoria da mulher. Agradeço, no mais, as palavras proferidas por conta do artigo que escrevi, foi publicado ontem no Jornal Estado de São Paulo, ao doutor Jurandir Marsura, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Bonilha, doutor Marco Antônio, doutor Giuliotti também, cujas palavras apenas enriquecem a ideia que eu quis transmitir nesse artigo, pois, de fato, o artigo 127 da Constituição Federal confere com exclusividade, não com exclusividade, obviamente, mas com todas as letras e de forma expressa, o dever de defender o regime democrático ao Ministério Público. Pois, como coloquei no artigo, de fato, não se concebe de que forma poderia o membro do Ministério Público defender o regime democrático sem liberdade de expressão ou com alguma restrição maior que aquela conferida a todos os cidadãos. Aliás, justamente por isso, para que possa exercer com efetividade a defesa do regime democrático, a lei maior lhe conferiu o sagrado direito, não o direito, mas, na verdade, o dever de manifestar-se, inclusive publicamente, em alto e bom tom, diante de qualquer ato que se revele atentatório ao Estado democrático de direito. Essa é a missão, uma das maiores missões do Ministério Público enquanto instituição e de cada um de seus membros. Portanto, agradeço as palavras que me foram dirigidas e, no mais, desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Mazlum. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Motaurício Oquete de Souza. Por gentileza, doutor Motauri. Excelentíssimo senhor doutor João Machado de Araújo Neto, digníssimo procurador-geral em exercício, nosso presidente, minhas saudações a Vossa Excelência, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária. Eu peço vênia para, em nome de Vossa Excelência, saudar a todos os eminentes integrantes deste colegiado, assim como aqueles que nos assistem e aos valorosíssimos servidores de nossa instituição. Aliás, somos todos integrantes de uma mesma instituição e essa coesão é que faz o Ministério Público cada vez mais forte. Eu inicialmente, senhor presidente, gostaria aqui de aderir expressamente
expressamente, né, uma manifestação do doutor Antônio Carlos da Ponte e também aqui da doutora Tatiana, extensivo às demais manifestações da doutora Tatiana, inclusive, expressamente aderir, né, nessa homenagem à doutora Cláudia, que é um exemplo de resolutividade que se busca dentro da instituição Ministério Público, né? Não adianta ficarmos aqui denunciando, propondo ação civil pública, sem que tenhamos aí qualquer retorno prático e efetivo em prol da vítima ou da sociedade por conta do ajuizamento dessas demandas. Esse tipo de proceder da doutora Cláudia, da equipe do GAEMA de Ribeirão Preto, bem demonstra o bom Ministério Público, o grande Ministério Público, aquele que realmente gera uma diferença social. E é esse o papel da nossa instituição, é esse o norte que devemos seguir. É a resolutividade, é a efetiva intervenção na realidade social, uma realidade social de pessoas tão flageladas como temos hoje. E, nesse sentido, eu adiro expressamente a essa manifestação, assim como aos pleitos, eu reitero, que Sua Excelência, a senhora secretária, lançou ao doutor Paulo Sérgio, ao convênio firmado pelo Ministério Público, eu adiro expressamente a essas manifestações. E também adiro às manifestações relacionadas ao artigo publicado pelo Dr. Saad, um artigo muito próprio, um artigo muito bem elaborado, equilibrado, ponderado e que bem demonstra o papel do Ministério Público. Aliás, é papel da Corregedoria Geral gerar ou zelar efetivamente por essa liberdade de expressão do membro do Ministério Público, desde que ela seja respeitosa e pautada no efetivo conhecimento da situação fática, ou seja, que ela venha de um grau de responsabilidade pessoal de cada um de nós. Mas a Corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo está aqui ao lado de todo e de toda aquele e aquela integrantes do Ministério Público que tenham ali a vontade de expressar o seu pensamento em termos de democracia, com responsabilidade e com conhecimento da matéria. Nesse sentido, eu endosso aqui as loas lançadas em prol do artigo do Dr. Saad, um artigo muito próprio, muito bem elaborado. Dr. Saad, eu exteriorizo aqui os meus parabéns a Vossa Excelência pela percussiência e pelo equilíbrio com que lançou aquela manifestação. São essas, senhor presidente, as comunicações. Desejo a todos uma excelente sessão. Muito obrigado, doutor Montauri. Eu renovo meu desejo de que tenhamos uma ótima e profícua reunião. Doutora Tatiana, prosseguindo, qual... Passamos, então, à sessão administrativa. Pois não. O primeiro item é o protocolado 163-663/22, apresentação do relatório de participação no curso do exterior em razão do afastamento autorizado pelo Conselho Superior. O interessado é o doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, 4 promotor de Limeira, e o conselheiro é o doutor Bonilha. Eu indago o doutor José Carlos Mascari Bonilha, se deseja se manifestar. Todos acredito que todos tenham recebido o seu parecer, mas eu indago se deseja acrescentar algumas palavras. Por gentileza, doutor Bonilha. Muito obrigado, senhor presidente. O voto é bastante curto, não é? Eu posso proceder à leitura na íntegra, porque são apenas 4 ou 5 parágrafos, não é? O doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua apresenta relatório de sua participação no evento intitulado Workshop de Combate aos Crimes de Pirataria, realizado em Assunção, Paraguai, entre os dias 8 e 10 de agosto do corrente ano. O afastamento do ilustre promotor foi autorizado por este Conselho em sessão do dia 9 de agosto de 2022. Os documentos apresentados, que incluem o certificado de participação emitido pelos organizadores do evento, atendem ao disposto no regimento interno deste Conselho Superior, razão pela qual considero preenchidas as exigências legais e determino a homologação do relatório e arquivamento dos autos. É assim como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Bonilha. Acredito que possamos aprovar em bloco esse brilhante parecer de Vossa Excelência, doutor Bonilha.
E agora, doutora Tatiana, próximo item da sessão administrativa, por gentileza. Pois não, é o protocolado 50662/21, pedido de afastamento para elaboração de dissertação de mestrado. O interessado é o doutor Denilson de Souza Freitas, 6º promotor de Justiça Civil da capital, relator do doutor Saad, e há o impedimento do doutor Moutauri, que é orientador do doutor Denilson na dissertação de mestrado. Muito obrigado, doutora Tatiana. Eu indago ao nobre conselheiro, doutor Saad Maslum, se deseja se manifestar ou... Doutor João, eu vou apenas fazer um apanhado aqui sobre a solicitação. O doutor Denilson de Souza Freitas, eminente 6º promotor de Justiça Civil da capital, ele solicita a autorização, a autorização de afastamento de suas funções habituais para elaborar dissertação de mestrado a partir de 1º de outubro de 2022. Aqui, na verdade, houve, sim, uma complementação em relação à data. O fato é que se objetiva a conclusão do mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele preenche todos os requisitos legais, a Corregedoria se manifestou também precedentemente, assim como outros demais órgãos. Há nos autos informações que o doutor Denilson está com serviços em dia, ponderando-se a respeito do dever legal de participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo Ministério Público. Enfim, nos termos do que estabelece o artigo 170, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Em suma, o voto que está à disposição de todos é no sentido de deferimento, sim, do pedido do doutor Denilson de Souza Freitas, com as observações consignadas no voto. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro, doutor Saad Maslum, nobre relator. Eu indago se podemos aprovar em bloco esse brilhante voto do doutor Saad Maslum. Então, está aprovado o voto do nobre conselheiro Saad Maslum. Me parece que pensamos a sessão administrativa, doutora Tatiana. Sim, só a comunicação sobre o movimento da secretaria. Pois não. Houve 335 protocolados publicados em 12 de nove de 2022 e 758 protocolados distribuídos até o dia 16 de nove de 2022. Então, encerra-se a sessão administrativa e, na sessão de julgamento, há apenas um destaque, que é da relatoria do doutor Marco Antônio, não havendo nem pedidos de assistência, nem pedidos de sustentação oral. Mas haveria necessidade de passarmos para o segundo link. Perfeito. Então, passaremos ao... Senhor presidente, se me permite... Pois não. Eu gostaria, senhor presidente, de me despedir de vossas excelências, de agradecer aqui o convívio bastante agradável, harmonioso, e também de desejar a todos e a todas um excelente prosseguimento de sessão. Tenho compromisso junto à Corregedoria, senhor presidente. Se me permite, e com a aquiescência dos eminentes colegas, eu, então, desejo a todos aí uma excelente semana, um ótimo desempenho de continuidade de sessão, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro, nobre corregedor-geral, e ficaremos privados da sua sempre importante colaboração, mas compreendemos e desejamos também um bom trabalho para Vossa Excelência. Agradecemos a presença de Vossa Excelência. Muito obrigado e boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Então, passaremos agora a sessão no outro